Voltamos a apresentar Inclusão e Saúde. Voltamos ao Inclusão e Saúde. E como dissemos, o programa hoje tem uma característica especial. Nós tivemos a oportunidade de conversar com a desembargadora do Estado da Bahia, a ex-ministra dos Direitos Humanos, Luiz Linda Valois. Entre os assuntos, ela conversa com a gente sobre o período em que passou à frente dessa pasta, fala também sobre as cotas para negros, apesar de toda uma legislação já vigente, mas ainda há muita polêmica em torno dessa questão. E o outro assunto é a lei de autoria da própria desembargadora, voltada para idosos acima de 80 anos. Você vai acompanhar a partir de agora os principais trechos dessa entrevista. Acompanhe. Que eu fiquei todo me tremendo depois que eu recebi, porque ela disse, isso aqui é para poucos. O que é isso, doutora? São 2 exemplares somente. 2? E um eu entreguei à mãe Rita, de um terreiro que eu frequento aqui em Aracaju. E esse outro eu estou dando a destinação devida. Nossa, eu fiquei muito honrado. A Lei Áurea, uma cópia do original da Lei Áurea, a Lei 3.533, e fala sobre define a extinção da escravidão no Brasil. São 2 artigos apenas. Mas isso aqui mudou a história do nosso país, né? Sem dúvida, em relação à escravidão, em relação aos negros de um modo geral, e tem muita peculiaridade para a gente abordar agora. E também tem esses livros, né, que eu estou colocando aqui na mesa para mostrar, mas são meus, só diga-se de passagem, ganhei também, né? Porque que tem a ver com toda essa história dos negros e tal. Aqui, ó, Negros, Pensadores do Brasil, Luiz Linda Dias de Valois Santos, que é a organizadora. Me convidou para fazer parte da próxima edição. Vocês acham que eu vou recusar? Nunca na galáxia. Já estou dentro, é só definir o prazo para a gente fazer parte desse trabalho. Muito honrado também, e essa é a 2ª edição, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre ele também para saber se as pessoas vão ter acesso, como tem acesso, como adquirir, porque o meu eu já ganhei, então você tem que se preocupar em comprar o seu, porque tem a ver com a história. E outro assunto que também marca a história do país, sobretudo relacionado aí aos idosos, né? Aqui tem o Estatuto do Idoso, mas dentro dele, essa é a edição de bolso, mas dentro dele tem uma das leis exatamente de autoria da nossa convidada, que tem a ver com os direitos dos idosos acima de 80 anos. Todo mundo sempre se preocupa, a melhor idade, todo mundo fala isso, mas ninguém tinha se preocupado, porque tem umas questões muito específicas para quem está nessa idade. Feita essa abertura bem diferenciada do nosso Inclusão em Saúde, eu quero começar falando exatamente sobre essa sua experiência, porque a senhora já defendia, já tinha toda essa preocupação com aqueles menos favorecidos, mas, sobretudo, nós negros. Dentro dessa sua passagem, não só como desembargadora, mas, sobretudo, essa experiência na presidência da República, como é que foi essa experiência para a senhora? A experiência como secretária da Igualdade Racial foi muito produtiva também, como ministra de Estado dos Direitos Humanos. Agora, quando eu cheguei lá, eu já tinha uma bagagem muito grande, porque eu já venho laborando em favor do meu povo preto, porque eu sou preta. Sim, eu também. Com orgulho. Então, eu levei para lá, eu já sabia como era a discriminação, como era o racismo, e eu fui criando alguns projetos, inclusive, eu trouxe para aqui, para o estado de Sergipe, e de pronto o governador aceitou, que é a criação e instalação da delegacia para os crimes de racismo, discriminação racial, xenofobia, homofobia, ou seja, todas as fobias, que eu entendo que a fobia é uma doença. Sim. E depois também eu tentei criar e instalar no Rio de Janeiro, ali no Casvalongo, o Museu do Negro, porque era por ali que muitos negros entravam, nos navios tombeiros, e aí a marca ainda está por lá. E em um determinado dia também eu descobri, lá também no Rio de Janeiro, muito material que se usava e se usa ainda hoje, nas religiões de matriz africana.
Então, eu tentei, mas, infelizmente, não consegui. Outra coisa também que eu criei, que eu reputo assim, de uma valiosidade muito grande, foi a formação de bancas para verificação. Por quê? Eu constatei um dia, porque eu sou muito de ir in loco. Certo. Eu não mando ninguém para ir buscar, não. Eu mesma vou. E eu descobri que algumas pessoas não negras estavam se inscrevendo nos concursos, a depender dos valores dos vencimentos e de outras situações mais, estavam se auto-intitulando negros para ter vantagem para obter a cotas. vantagem, exatamente, das cotas. E eu criei essa norma, essa banca de verificação, e o êxito foi total. Inclusive, alguns ainda persistiram, mas eu, como não podia deixar de fazer, eu encaminhei todo este pessoal para que o Ministério Público adotasse as providências que a situação demandava. Mas estamos falando de um volume significativo, por exemplo? De pessoas? Muito grande, muito grande. Basta ver a estatística de agora, que aumentou muito o número de pessoas que estão se declarando pretos ou pardos. Será que não é para obter alguma vantagem? Não Eu queria aproveitar, inclusive, já entrando nesse assunto das cotas raciais, né? Para negros, para índios, enfim. Sim. Queria saber qual é o seu entendimento, porque é um assunto que, apesar de termos leis voltadas para isso, eu, no primeiro momento, admito, já falei isso outras vezes, eu resisti, né? Eu tive uma ideia um pouco, talvez, equivocada, algumas pessoas foram me convencendo que, como eu falei no início, não é a cor que vai fazer essa diferença, Sim. a inteligência. Mas aí me alertaram sobre outros aspectos que daqui a pouco eu falo. Mas eu queria ouvir da senhora, pela experiência, pela bagagem, por tudo que a senhora já disse. Qual é o seu entendimento sobre essa história das cotas? Elas são válidas? Até que ponto, na sua ótica? Olha, eu acredito tanto nestas cotas que na Bahia, à época, quando se começou a falar muito sobre cotas, a reitora da UNEB, a Universidade do Estado, era uma mulher negra, a professora Ivete Sacramento. Uhum. Então, nós nos unimos, eu, a doutora Ivete, a doutora Lausalina e a parlamentar Thieron. E nós conseguimos implantar estas cotas nas universidades lá no estado da Bahia. Não precisa dizer que, à época, eu estava trabalhando dentro do tribunal, a dificuldade que foi para a implantação. Mas, ao final, nós conseguimos. E as cotas, elas já existem lá para trás. Agora, quando se fala em beneficiar ao povo preto, aí a situação fica mais grave, vem uma série de defeitos. A resistência é, assim, incalculável, mas nós precisamos das cotas. Não que nós queiramos as cotas ad eterno, porque senão vai virar esmola. E o preto não precisa de esmola. Ele precisa de oportunidade para demonstrar o seu potencial, porque nós negros somos competentes. Agora, não nos dão oportunidade de demonstrarmos essa nossa competência. Será que é medo que tem de nós negros? Porque nós negros fazemos as coisas com perfeição. Caprichamos, né? Caprichamos na feitura do que nos é atribuído. Então, as cotas, e eu agora, inclusive, ainda como ministra de Estado, pasmem, mas quem for da área jurídica vai perceber qual é a minha intenção. Eu pedi a algumas autoridades, pedi por escrito, porque para nós negros ainda tem esse detalhe, tem que ser por escrito. Senão, é como se de repente eu não tivesse Se perde no caminho, peso, né? as palavras do vento leva. Eu pedi o quê? Cotas no 5º constitucional para que nós cheguemos a desembargadores, a ministros dos tribunais superiores e por aí vai. Porque o que é o 5º constitucional? O 5º constitucional é aquele cidadão ou cidadã que tem um padrinho forte, chega lá no Ministério Público ou chega na área advocatícia e busca olha, a partir de amanhã você vai ser ministro de tal tribunal. Você vai ser desembargador de tribunal X. Mas quem de nós tem este padrinho todo? Não. Então, temos que ter cotas para que nós não continuemos sendo julgados pelo branco. Porque até hoje nossos tribunais, principalmente os tribunais superiores, não têm negros. Mas isso surtiu efeito? Quer dizer, alguma eu coisa... dei entrada, foi quando eu saí de lá e deve estar tramitando aí. Então, eu quero, inclusive, chamar o povo brasileiro para me ajudar para ver se esse projeto vai adiante. Porque nós precisamos também de demonstrar nosso potencial de conhecimento na área jurídica para, eu costumo dizer o seguinte, nós queremos a caneta, queremos o pano de chão,
a vassoura, queremos ser gari, queremos ser diarista, mas nós queremos também a caneta para ajudarmos a decidir os destinos deste país. Senão, nós só seremos bons eleitores e bons contribuintes. E nós não somos só isso. Que bacana essa entrevista, né? Mas é apenas a primeira parte. Nós vamos a um rápido intervalo e, na volta, a segunda parte do Inclusão em Saúde de hoje. Até já. Estamos apresentando Inclusão e Saúde.